Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. O texto para a nossa meditação para essa semana se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 41, diz assim: Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão e ele recebe Jesus como seu convidado. E nesse banquete que Simão resolveu dar em sua casa, uma mulher pecadora se coloca aos pés do Senhor Jesus. E Simão critica aquela postura e critica em seu coração até o próprio Senhor Jesus. Então Jesus conta essa parábola, dizendo que um homem tinha 2 pessoas que o deviam, e nenhuma das 2 pessoas poderiam pagar a dívida. Uma devia o valor de 50 denários, que era 50 dias de trabalho. O outro devia 500 denários, 500 dias de trabalho. E nenhum dos 2 tinha com que pagar. E diz que o credor perdoou a dívida de ambos. E aí Jesus pergunta: qual dos 2 o amará mais? E aí Simão responde: aquele que mais foi perdoado. Jesus responde dizendo: você julgou bem. E assim, nesse texto, nós aprendemos sobre o maravilhoso amor de Deus, sobre a graça de Deus e sobre a forma do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem pleno perdão para cada um de nós. Não importa se os nossos pecados são poucos ou se são muitos, Deus é poderoso para perdoar cada um dos nossos pecados. Jesus, quando estava na cruz, ele disse: está pago, está consumado, dizendo como que, passando a mensagem para cada um de nós, que a nossa dívida com Deus, que são os nossos pecados, essa dívida foi paga. E Jesus está explicando isso aqui nesse texto. Quando nós falhamos, quando nós pecamos e nos sentimos longe de Deus, nos sentimos afastados do Senhor por causa das nossas faltas, por causa dos nossos pecados, a culpa vem sobre os nossos ombros e com a graça de Deus e pela graça de Deus nós sabemos que é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo produz arrependimento nos nossos corações, pela palavra e pela própria ação dele nas nossas vidas. E aí a gente aprende o quanto nós temos sido amados pelo Senhor, a ponto de perdoar cada um dos nossos pecados. Jesus, morrendo na cruz, realiza essa obra de sofrer no nosso lugar. E Deus, olhando a obra do próprio Filho dele, resolve perdoar cada um dos nossos pecados, aquele que nós já cometemos, aqueles que nós nos encontramos, vez por outra, praticando, e aqueles que ainda nós iremos praticar. E o perdão de Deus é tão pleno e tão grandioso que o próprio Senhor Jesus no Antigo Testamento ele diz: olha, um dia eu vou pegar os seus pecados, lançar no mar e jamais me lembrarei dos seus pecados. Fazendo a promessa desse perdão que só vem de Deus. Só Deus pode produzir essa obra na nossa vida e nos perdoar, seja qual for as nossas faltas. E aí o que nós podemos tirar para nós nesta semana? Lembrar que se nós falhamos, que nós reconheçamos os nossos erros, que nós supliquemos o perdão de Deus, e não importa as circunstâncias, há sempre uma oportunidade de voltar, porque Deus está pronto a perdoar. Então, quem sabe esse é o momento, Quem sabe não, esse é o momento, porque Deus está falando conosco através desse texto. Esse é o momento de nós reconhecermos as nossas dívidas, reconhecermos os nossos pecados diante de Deus e suplicarmos pelo perdão dele. Às vezes é possível que algumas pessoas pensem assim: não, eu não peco tanto assim, eu não sou pecador, eu não tenho nada do que pedir perdão a Deus. O texto diz que havia alguém que devia 50 denários. É certo que existem pessoas que pecam mais do que outras pessoas, mas não se trata de ter pecados ofensivos, grandiosos, ou pecados pequenos, pecados que não vão trazer tanto prejuízo. Mas a Bíblia diz que se for, mesmo sendo 50 denários ou 500 denários, tudo isso é pecado e tudo isso é uma dívida diante de Deus. E não importa se você pecou, fez um pecadinho ou um pecadão, é pecado diante de Deus e está sujeito à ira de Deus.
Então esse é o momento de nós reconhecermos os nossos pecados, pedimos perdão a Deus pela vez que pensamos, tivemos pensamentos ruins, pela vez que desejamos algo ruim, pelas vezes que falamos de outras pessoas, né? E falamos no sentido de denegrir, em alguns momentos, a imagem de outras pessoas, pelas vezes que nós deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos ter feito, pedir perdão pela negligência, né? das boas obras, daquilo que nós deveríamos fazer. Então esse é o tempo de nós reconhecermos os nossos erros, de pedirmos perdão ao Senhor e termos o nosso coração preenchido pela certeza do perdão de Deus, que não dependeu de nós, mas unicamente da graça de Deus. Jesus diz, olha, o credor possuía dois devedores e os dois não tinham como pagar. E assim somos nós. Por mais que nós façamos coisas boas, nós não temos como pagar a nossa dívida com Deus. Nós não temos como, através das nossas boas obras, limpar a sujeira do nosso pecado diante de Deus. Somente o sangue de Jesus pode fazer isso. Então, quando nós reconhecemos os nossos erros, pedimos perdão ao Senhor e confiamos no sacrifício de Jesus, a palavra de Deus nos ensina que Deus perdoa todos os nossos pecados, perdoa toda a nossa dívida. E como uma pessoa se sente depois de compreender esse pleno perdão, ela expressa todo o seu amor por Deus. Ela expressa todo o seu amor pelo Senhor Jesus. É o que Jesus perguntou a Simão. Simão, qual dos dois o amará mais? E Simão responde, aquela pessoa que mais foi perdoada. E assim somos nós, irmãos. Quanto mais nos conscientizamos do tamanho do perdão de Deus, da plenitude do perdão de Deus, da grandeza do perdão de Deus, incondicional, gracioso, amoroso, mais nós iremos amar o Senhor. Então, juntamente com a consciência do pecado, com a disposição de arrependimento e de suplicar perdão a Deus, que possamos expressar amor ao Senhor em todos os níveis da nossa vida. Não apenas amar a Deus quando estamos num culto público, na igreja, num culto de domingo, mas amarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, para que a nossa vida glorifique o nome do Senhor. Então, que você seja cheio dessa certeza, que você se conscientize dessa certeza de que Deus perdoou todos os nossos pecados. E agora é o momento de reconhecer isso e desejarmos andar numa vida que expressa verdadeiro amor pelo Senhor. Que você encontre paz na certeza desse pleno perdão e que esse pleno perdão, uma vez consciente desse pleno perdão, isso te leve a amar integralmente ao Senhor, a amar o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz.